Olá meus caros, aqui é o Corvo. Hoje trago a vocês Noroi, filme de 2005 com roteiro e direção de Koichi Shiraishi. Este filme é, indiscutivelmente, um dos melhores filmes japoneses de horror sobrenatural de todos os tempos. Dito isso, é muito curioso perceber como ele não teve a mesma aclamação ou foi reconhecido como outros títulos orientais famosos no ocidente, tais como Ringu e Ju-On. Na minha avaliação, a questão central em Noroi é certamente o choque cultural que ele provoca em apreciadores ocidentais. Ele é repleto de um simbolismo religioso muito comum ao povo japonês, mas deveras exótico para quem não é nativo ou até mesmo habituado às crenças e particularidades culturais das cidades interioranas. Como um típico filme japonês, Noroi não se preocupa em esclarecer os elementos centrais do roteiro, dá-los de uma forma mastigada para o telespectador. Na realidade, a trama é calcada no mistério e ao mesmo tempo apresentada através de fenômenos críveis, factíveis, mas que não necessariamente nos conduzem a certezas durante o filme. Eles apenas levantam mais questões. São as perguntas e a necessidade de respondê-las aquilo que realmente é a força motriz deste filme. Levando-se em consideração que ele é enigmático até mesmo para japoneses, pois seu objetivo final é de fechar a Gestalt somente a partir da segunda metade da primeira hora, muitas pessoas que assistem Noroi simplesmente não terão a paciência necessária para chegar ao fim dele. O comportamento imediatista dos cinéfilos do século atual é completamente incompatível com este filme. E também, é claro, não poderia deixar de mencionar também a falta de atenção. Estar sempre atento e focado é algo que Noroi exige com frequência. Se você pesca, viaja ou boia, como se diz no popular, você certamente vai perder algum detalhe importante. Noroi exige um mínimo de dedicação com a narrativa e os eventos que vão sendo apresentados. Definitivamente, este não é um filme que você assiste simplesmente porque não tem nada melhor para fazer. Este é um filme para curiosos, para aqueles que possuem um espírito questionador, interrogativo, tal como o de Masafumi Kobayashi, personagem que dirigiu este pequeno documentário antes de misteriosamente desaparecer após um incêndio em sua residência, que inclusive levou sua esposa ao óbito. Ficaram com receio? Que nada, não se enganem. Eu disse que Noroi é um filme que exige dedicação, mas isso não significa em hipótese alguma que ele seja um filme confuso. É bem provável que vocês tenham encontrado alguma crítica a este filme que tenha afirmado algo neste sentido, mas na verdade é justamente o contrário. Noroi é um dos filmes mais bem amarrados e conduzidos do gênero horror documentário no cinema japonês. Se ele causa alguma dificuldade, isso se dá pelo próprio formato escolhido, o documentário. Penso que isso é algo lógico, afinal estamos todos crus enquanto vamos sendo apresentados a fenômenos muito estranhos em tempo real, refazendo a mesma trajetória de Kobayashi, que vai tomando ciência desses fenômenos e sozinho tenta desfazer o nó, decifrar a natureza e origem dessa aura maligna e pesada que passou a afetar não apenas a sua vida, mas de muitas outras pessoas que ele encontrou pelo caminho. Dada a profissão dele, que é de pesquisa e publicação, em livro e vídeo, destes fenômenos estranhos, Kobayashi conheceu uma série de pessoas que afirmaram ter passado por algum episódio sobrenatural. Entretanto, de forma bastante morosa, aos poucos ele vai percebendo, e nós também, por consequência, que cada história em particular poderia estar de alguma forma conectada a uma mesma fonte, um evento histórico único. No caso, um antigo ritual realizado em uma vila, que era usado para apaziguar uma entidade chamada por eles de Kagutaba. Além desse detalhe, eu não contarei mais nada a vocês. Caso eu o fizesse, quebraria com todo o propósito e razão de ser deste filme. Noroi é uma espécie de mosaico, onde cada peça vai sendo sistematicamente encaixada na medida em que acompanhamos o documentário. E cada pequena peça é uma particularidade da vida de um personagem contido no filme, elementos da sua própria aflição cotidiana. Na medida em que eles vão mais a fundo, buscando uma melhor compreensão daquilo que acontece com eles,
Do que se trata esta energia estranha que os leva a passar por perturbações sensoriais no seu dia a dia? Cada vez mais os personagens vão se atolando em algo que eles sequer cogitavam no início do filme. É um processo contínuo de descoberta, e ao mesmo tempo aterrorizante. Dito isso, quer dizer então que Noroi é um filme gráfico, com cenas pesadas? Não, absolutamente não. Visualmente, ele é um dos filmes mais acessíveis do horror japonês. Mas é justamente aqui que reside o seu charme, pois as coisas que presenciamos no documentário de Kobayashi são tão mundanas que a percepção que acabamos tendo é de que a maioria das coisas que vemos é factível. E é isso que gera uma sensação ruim. São as coisas que poderiam acontecer na realidade, no nosso cotidiano, o ponto alto deste filme. Eventos como o desaparecimento estranho de pessoas, ouvir batidas estranhas no apartamento ao lado, choro de bebês, pombos voando em direção a vidraças e morrendo com impacto, encontro com pessoas desequilibradas que nos dizem coisas sem sentido, intuições que nos levam a pesquisar algum assunto que, num passe de mágica, esclarece muito aquele sentimento estranho que nos afligia, fornecendo elementos materiais para que cheguemos ao fim da linha, àquilo que finalmente dará a explicação que desejamos. Isso é claro, se tivermos coragem de ir até o fim. O que Kobayashi teve no filme em si, mas não sem consequências. Noroi possui um texto fabuloso. O filme é deveras longo para o formato, próximo de 2 horas de duração. Isso naturalmente acaba cansando muitas pessoas, mas honestamente, eu não retiraria 1 segundo sequer da edição final. O roteiro é perfeitamente amarrado e meticuloso, e é interessante como as revelações que vão sendo feitas vai aumentando gradualmente não o nível de tensão do filme, mas sim a sua aura macabra. E novamente esclareço, não falo aqui de um macabro fantasioso que se propõe a chocar com imagens sobrenaturais. Noroi possui estes elementos, mas não é dessa forma que ele nos fisga. Caímos no seu anzol porque tudo o que é perturbador acontece em eventos que poderiam acontecer com qualquer um. O sonambulismo é outro bom exemplo do filme. Para aqueles que já foram sonâmbulos em algum período da vida, vocês se lembram das histórias que familiares contavam a vocês, de coisas que vocês falaram ou fizeram, e que vocês talvez não conseguissem se identificar nestes atos? Como se aquilo não fosse algo que vocês fariam, que não combinasse com a sua personalidade? Pois então, é trabalhando conceitos como este que Noroi vai esmiuçando toda a sua simbologia, inserindo elementos religiosos e culturais, apresentando fatos trágicos que ocorreram com todos que tiveram algum envolvimento com as pessoas e mistérios que Kobayashi procura dar uma resolução. E a série de acontecimentos, interligando pessoas diferentes e que jamais haviam se conhecido, aumenta o nível de complexidade da trama, fazendo dela uma verdadeira teia de aranha, até que no fim, com todos os elementos apresentados, tudo finalmente faz sentido. No fim do filme, quando começamos a pensar em retrospectiva, lembrar de cenas que vimos antes e que acreditávamos que não queriam dizer muita coisa, vamos percebendo como quase nada foi aleatório, o que só revela como o roteiro foi muito bem pensado e com a direção bastante antenada a ele, muito atenciosa com o que estava escrito. Este é o movimento de Noroi. Ele inicia como um quebra-cabeças desmontado, espalhado na mesa, de uma figura culturalmente estranha para nós ocidentais, mas no fim, quando finalmente a montamos, o esclarecimento surge em nossa mente. Noroi, por muito, é um filme de horror sobrenatural que tem como alvo o psicológico, fazer com que fiquemos imersos no cenário pesado e cinzento que ele constrói. Tendo deixado estas características claras, o melhor conselho que posso dar a vocês é que, de maneira alguma, assistam o Noroi em um dia de cansaço, quando estiverem dispostos de alguma forma. Noroi é um filme que demanda vigor e um olhar curioso. Nenhuma cena, absolutamente nenhuma, foi colada na edição final sem um real propósito de estar ali.
É interessante como, depois de assistir o filme algumas vezes, eu continuo encontrando nele coisas que não havia percebido anteriormente. Pois, como falei, Noroi se comunica na maior parte do tempo por simbolismo. Você, telespectador, precisa juntar as peças em sua própria mente, porque o nível de perturbação das personagens afetadas pela maldição é tamanho que elas não estão em condições de dizer a você o que realmente está se passando com elas. Aquele que possivelmente poderia explicar, no caso Kobayashi, ocupa aqui um lugar de aprendiz, de pesquisador, de alguém que não pode tirar conclusões precipitadas. Dito isso, Noroi é um filme perfeitamente explicativo, embora haja muitos que dirão o contrário. Está tudo nele, tudo o que você precisa saber. Mas para isso, para apreciar todos os elementos nele inseridos, ele demanda uma plateia dedicada, curiosa e que não está meramente buscando entretenimento. Definitivamente, este filme não é para preguiçosos, e muito menos para aqueles que esperam apenas horror e jumpscare. Noroi é um filme para quem se sente instigado, motivado a dar sentido para coisas que apenas a racionalidade não é capaz de solucionar. A racionalidade é sim um elemento imprescindível neste processo, e vocês perceberão isso na medida em que assistirem ao filme. Perceberão como os fatos se ligam e como eles não eram necessariamente transparentes, evidentes, como eles exigiram de vocês algum trabalho cognitivo. Mas notarão também que este espírito interrogativo, que busca lançar luz sobre as trevas, pode também levá-los a encontrar trevas ainda maiores, que uma luz pouco radiante não é capaz de lidar. E é aí que as coisas começam a ficar realmente estranhas no roteiro, e consequentemente macabras. Um abraço a todos, e saudações Corvides.